Querido, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos estar algumas semanas pregando e falando sobre os milagres de Jesus, amém? Semana passada, com o pastor Paulo, já estudamos a respeito de um milagre. Hoje vamos estudar a respeito de mais um milagre do nosso Senhor Jesus. João capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. João 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou esses seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bem? Glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa empreitada de ministrar ao seu coração a respeito de milagres, dos milagres de Jesus e do poder que ele tem, o maravilhoso, para fazer coisas que nós não podemos fazer, né, irmãos? Milagres, glória a Deus. E sabe, queridos, nós percebemos eu tenho percebido ao longo dessa jornada minha no ministério, que algumas áreas são mais fáceis das pessoas, parece que, crer na manifestação do poder de Deus. Então, assim, quando a pessoa tem um problema financeiro, um problema na sua subsistência, um problema na sua empresa, então eu vejo que não é tão difícil, né, que a pessoa entender que Jesus pode entrar e fazer um milagre, ajudar, porque eu sinto que as pessoas entendem muito claramente a legitimidade disso, né? É um problema de subsistência, ou o dinheiro ou tem ou não tem, né? Para você comer, para você viver. Da mesma forma, eu vejo as pessoas buscando a Jesus quando elas têm um problema de cura, né? Uma enfermidade na vida dela. Porque Jesus realizou tantas curas, né, irmãos? Física, realizou tantos milagres e as pessoas vão e elas buscam e glória a Deus elas recebem, amém? Irmãos, quando nós vemos também com as pessoas com aflições espirituais e as pessoas creem no poder de Jesus e a palavra descreve quantas vezes Jesus expulsou os demônios e realizou os milagres, então nós cremos que Jesus liberta dos vícios, né? Jesus liberta daquelas coisas todas e tal. Irmãos, mas quando chega na área de relacionamentos, quando chega na área de casamento, parece que o bolo dá uma murchada, assim, né? Parece que as pessoas já ficam assim, né? Cheias de questões ali. Parece que o poder de Deus, aos olhos das pessoas, para dar uma enfraquecida, né? Não, pastor, é que a senhora não sabe o problema do meu casamento. A senhora não conhece minha mulher. A senhora não conhece o meu marido. Entendeu? Como é que é o negócio, né? E, sabe, irmãos, e nós vemos essa atitude no coração. Quantas vezes nós
estudamos, compramos cursos, né, de capacitação profissional e vamos, insistimos naquilo e vai, né? Ou então até nós que somos religiosos, né, buscamos a Deus, então a gente investe na nossa vida espiritual, aprendemos a orar e tal, e lê a palavra, e vai, compramos livro, né, e vamos aprender mais de Deus e tudo. Mas, irmãos, é tanto esforço e tanto investimento que a pessoa faz para casar, e a impressão que a gente tem que depois que ela casa, ela acha que ela já sabe, que ela não precisa mais investir nada. Ela já sabe o que é ser esposa, o que é ser marido, ela já sabe como ser mãe, como ser pai, ela sabe tudo. Sabe assim, é quem sabe tudo? Porque, irmãos, a gente vê muito pouco investimento do nosso tempo, da nossa energia, da nossa busca nessa área. E nós vamos aprender hoje com Jesus. Qual é o olhar de Jesus? Qual é o olhar do coração de Deus a respeito do casamento, amém? A respeito da família, a respeito dos relacionamentos. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar é que Jesus teve tempo para o que era importante. E Jesus teve tempo para ir naquela festa de casamento, né, irmãos? Aí você poderia imaginar, Jesus poderia estar ressuscitando alguém, poderia estar curando um enfermo, né? Poderia estar expulsando um demônio, poderia estar fazendo outra coisa. Não, irmãos. Jesus encontrou tempo, não só para ele, mas no discipulado com seus discípulos, para estar ali, levar seus discípulos para aquele lugar, para que todos nós entendêssemos, aos olhos de Deus, como uma aliança de casamento é importante. Amém? A presença de Jesus naquele lugar, irmãos, em primeiro lugar, mostra que Jesus estava ali, obrigada, Carlinhos, estava ali para santificar e para honrar a aliança do casamento. Amém? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O casamento é um projeto de Deus, amém? E Jesus estava ali para realmente, mais uma vez, estabelecer isso. Também em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos, seja o matrimônio e o leito sem mácula. Sabe, irmãos, realmente o Senhor estava ali para realmente honrar o casamento e dizer, essa é uma instituição importante. E, irmãos, era tão importante que Jesus até ali não tinha feito milagre nenhum. E o primeiro milagre que Jesus vai fazer é nesse casamento. E há um princípio nas Escrituras que todas as vezes que uma palavra ou um ato acontece pela primeira vez, você tem que prestar muita atenção. Nas Escrituras há esse princípio, porque geralmente a raiz e a base daquilo que vai se desenvolver depois está ali. E Jesus, irmãos, não foi curar ninguém em primeiro lugar do físico, não foi expulsar nenhum demônio, não foi ressuscitar nenhum morto. Jesus foi a um casamento fazer um milagre, amém? Então nós precisamos entender isso. A importância e a honra que Jesus dá para a aliança do casamento. Segundo lugar, Jesus foi convidado para estar naquele casamento. Ah, irmãos, e já aqui nós temos que nos perguntar se nós temos convidado Jesus para estar presente nos nossos casamentos. Porque, querido, convidar Jesus para estar presente nos nossos casamentos significa que ele vai ser o centro. Todas as coisas vão fluir dele. Todas as decisões vão ser baseadas na vontade dele, na palavra dele, no querer dele, na direção dele, no comando dele. É isso que significa convidar Jesus para estar presente no nosso casamento. E, irmãos, nós precisamos nos perguntar se nós temos feito isso. Pense aí,
Como é que você tem tratado a sua aliança de casamento? Você tem dado atenção a isso que Jesus dá tanta atenção? Jesus honrou fazendo o primeiro milagre. E você tem chamado Jesus dessa forma para ser o centro, o fortalecedor dessa aliança na sua vida. Como é que você tem tratado isso? Terceiro ponto, irmãos, é que Jesus não quer que a festa acabe. Amém? Eu vou repetir. Jesus não quer que a festa acabe. Irmãos, ó, a gente tem algo, sei lá, aqui assim, ó, eu acho. Bem atrás de nós, falando no nosso ouvido assim. Que é assim mesmo. Já viu? Ei, não, coisa tá ruim, tá tudo ruim, tá aquela coisa desencontrada, sabe assim? Ah, mas casamento é assim mesmo, viu? Aguenta, né? O famoso, alguém de vez em quando alguém fala assim, bem-vindo ao clube, né? Aguenta porque é assim mesmo. Irmão, deixa eu dizer aqui, ó, para vocês aqui, ó. Olha aqui meu dedo aqui, ó. Não. Jesus não quer que a festa acabe. Amém? Por isso ele realizou aquele milagre. E, irmãos, eu vou falar para vocês, as escrituras, elas não contam por que deu aquele rolo. A gente pode imaginar que talvez eles estivessem com pouco dinheiro, porque as festas, né, duravam às vezes até uma semana. A gente pode imaginar que às vezes eles convidaram gente demais, ou que eles convidaram gente de última hora, ou que teve um problema na entrega, no fornecedor, né? Não entregou tudo. Ninguém fiscalizou lá, não entregaram tudo. Sei lá o que aconteceu, nós não sabemos. Irmãos, mas quando a gente às vezes senta com um casal que está passando conflito, geralmente assim está mesmo, já chegaram num ponto que já nem sabe mais. Porque é o temperamento muito diferente, a personalidade diferente, a criação muito diferente. É um problema de falta de tempo. Sabe, foi havendo um distanciamento porque não teve tempo, não cultivou. É problema financeiro, é problema de saúde. Olha, vai acontecendo de tudo. É pouco. E quando não, é uma convergência de uma série de coisas. Mas sabe, irmãos, o importante é que a gente entenda que Jesus está para fazer um milagre, amém? Porque, queridos, geralmente as pessoas começam a enroscar aqui. Primeiro que elas não mudam a mentalidade de que Jesus tem algo diferente para a vida dela. Que Jesus quer restaurar aquela aliança. Que Jesus não quer que a festa acabe. Segundo, nesse ponto, que elas estão assim igual o justiceiro e a justiceira de Jesus. Eles querem saber de quem que é a culpa. E de preferência não é minha. Não é assim? Alguém é culpado disso aqui, pastor. E ó, não sou bem eu, não. Entendeu? E, irmãos, às vezes quando ela tá assim, chegando ao entendimento, né? Que todo mundo participa de um negócio ali, a pessoa ainda insiste nesse ponto de vista e acha assim, mas pelo menos 70%, né? É culpa do outro. Tá com esse coração, né, irmãos? Tá com esse coração que quer tribunal. Tá com esse coração que ele não tá ali para resolver a coisa. Ele tá ali porque ele quer justiça. Uma justiça de vingança, sabe, irmãos? Uma justiça que condena o outro, né? Uma justiça que faz questão que a pessoa saiba tudo que ela é culpada ali. Irmãos, e não é esse o caminho do milagre, amém? Aqui, ó, o Senhor o Espírito Santo não passou nem perto de querer que João relatasse qual é que foi o problema. Porque não importa a origem apenas do problema, importa o poder de Deus para mudar, amém, irmãos? As situações. Queridos, em quarto lugar, Jesus tem poder para restaurar a alegria. Você já sabe, aqui na palavra de Deus, geralmente o vinho é um símbolo da alegria. E sabe, irmãos, uma coisa que nós vamos ter que entender é que todos nós trazemos vinho.
Sabe, a gente vem, né, com aquele primeiro amor, com aquela paixão, com aquelas expectativas, com aquele interesse, com aquele sentimento sincero um pelo outro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse vinho que a gente traz sempre acaba. Entenda isso. Esse vinho sempre acaba, irmãos e irmãs. E é muito comum um casal, logo que ele casa, mas ele está experimentando tanto desse vinho que ele traz, que ele pensa assim, não vai acabar. Se você conversar, né, com curso de noivas, né, pastor? Eles falam, não, olha, pastor, pode acontecer com todo mundo. Com a gente, não. O nosso vinho não acaba nunca. E os mais experientes só dá aquela só dá aquela olhadinha, né, irmãos? Né? Irmãos, o vinho que nós trazemos sempre acaba. Isso é uma realidade que nós precisamos entender. Por quê? Porque, queridos, o propósito de Jesus é fazer um milagre. Mas nós precisamos olhar para esse milagre de uma forma atenta. Esse milagre aqui que Jesus realiza, o seu primeiro milagre, ele vai ser semelhante a outros que ele vai realizar depois. Jesus pede a participação das pessoas nesse milagre, sabe? Então, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, o que Jesus fala? Rolem a pedra. Quando Jesus vai curar aquele paralítico e não tinha por onde chegar em Jesus, o que acontece? Os amigos vão, abrem, tiram o teto e descem, né? Quando Jesus quer curar de cegueira um certo cego, Jesus gospe no chão, faz um lodo, taca no olho dele e fala assim, agora vá lá no tanque de Betesda e se lava. Alguém teve que levar. Não é assim? Né? Este homem teve que dar um jeito de obedecer e de cumprir aquilo que o comando que Jesus estava dando, de ir lá no tanque de Betesda, lavar. E o que aconteceu? Ele ficou curado. Irmãos, dá uma olhada no milagre da multiplicação. Jesus não pediu 12 cestos e orou em cima e brotou pão e peixe. O que Jesus fez ali naquele caso? E ele tinha poder para fazer isso, amém? Mas ele pede, os discípulos trazem algo, 5 pães e 2 peixes. Jesus reparte e os discípulos ainda tiveram que encher o cesto, ainda tiveram que ir lá distribuir e depois ainda tiveram que pegar a solta. Sobrou trabalho para todo mundo fazer no milagre de Jesus. Irmãos, e foi assim aqui. Então a figura de Maria e a figura dos servos, ela é fundamental para a gente entender o que Jesus fez aqui nesse casamento. Em primeiro lugar, Maria relatou o problema a Jesus, amém? Relatou o problema a Jesus. Irmãos, olha, geralmente quando a coisa começa a apertar, tanto, ao ponto de incomodar, porque nós vemos que esse ponto aqui é o ponto em que as pessoas menos buscam ajuda. E a tendência delas é buscar ajuda só a hora que tudo já está quase assim, né? Se não acabado. Queridos, Maria, a primeira coisa que ela faz é relatar o problema para Jesus. Ela vai lá e diz assim, não tem mais vinho. Queridos, e aqui Maria está nos dando uma lição muito importante. Ela liberou sua fé em Jesus, amém? Mas Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Só que Maria havia ouvido do anjo que foi enviado da parte dela. Esse será o Filho do Altíssimo. Amém? Irmãos, e a palavra do Senhor naquela ocasião diz assim, bem-aventurada que creu, porque eles serão cumpridas da parte do Senhor todas as promessas, as palavras que lhe foram ditas. Irmão, você sabe no que Maria teve que crer? No impossível.
e em Deus, quebrando as regras que ele mesmo criou para operar na terra. Porque segundo as regras de Deus, só nasce uma pessoa quando há fecundação de um óvulo por um espermatozoide. É assim que Deus criou. Só que como Deus é soberano, ele vai lá e quebra a regra e fala assim, vai nascer porque o poder do Espírito Santo vai fazer você se achar grávida. Ele é que vai fecundar o seu óvulo, não é o homem. É o poder dele. O poder dele vai fazer nascer uma criança. Irmãos, algo sobrenatural, algo que ela seria, talvez por todos os dias da sua vida enquanto ela viveu, questionada. As pessoas colocariam aquilo sob dúvida. Não, Deus não faz essas coisas. Ah, você me desculpa. Deus não faz isso aí, não. Irmãos, e Deus fez ou não fez? Fez. Então Maria, queridos, era uma mulher que cria. Amém? Maria liberou fé desde a primeira palavra que Deus disse para ela. E porque ela liberou fé na palavra que Deus deu para ela, Jesus veio ao mundo. E ali estava Jesus e nunca havia feito nenhum milagre. Mas ela entendeu que quem poderia fazer milagres era Ele. E ela vai atrás dele. Queridos, e no nosso casamento nós precisamos fazer assim, amém? Deixa eu te falar, você já aceitou Jesus? Eu estou vendo a cara de vocês aqui. A maior parte já são daqui, já pertence à comunidade, já tem um relacionamento com Jesus. Você já experimentou o milagre do novo nascimento. Você sabe que Jesus transforma, você sabe que Ele muda, você sabe que Ele restaura. E você precisa se perguntar nesse dia, qual que é o seu problema? Que diante dessa dificuldade no seu casamento, a tua tendência não é liberar a fé. Você que já deu esse passo, você que já experimentou desse dom de Deus, da salvação, você que já sabe que Deus é poderoso. Irmãos, qual que é o problema agora? Será que nós ficamos pensando que o poder de Deus diminuiu? Irmãos, Maria nos dá um exemplo, amém? Ela creu, ela levou o seu problema para Jesus. Segundo lugar, ela não deu ordens para Jesus. Muito pelo contrário. Ela falou assim para os servos, façam tudo o que ele mandar. Irmãos, se tem uma área da nossa vida que nós somos palpiteiro e que nós queremos que o Senhor conserte as coisas do nosso jeito é no relacionamento. É ou não é? Não, ó, se o Senhor mudar o Rodrigo, ó, sim, vai ser... Não é? Não, se o Senhor mudar a Samanta, sim, ai, pois, ó, Senhor, aí vai ser uma bênção. Né? Não, nós somos tudo assim. E nós somos cheios dessas expectativas, irmãos. E geralmente o Senhor tem o pensamento dele. Ele tem o caminho dele. Ele tem a ideia dele. E esses rapazes, esses servos foram e obedeceram. Queridos, deixa eu te falar. Haviam 6 talhas enormes, cada uma entre 80 e 100 litros. Não tinha água encanada. Poço não tinha nas casas. Tinha poço ou lá no centro da cidade ou fora da cidade. Agora você imagina a cena. Você imagina a cena. O tempo que levou para encher esse treco. E lá não sei na onde buscar essa água. Você está entendendo? Agora você imagina os cabras, né? Vai. Irmãos, e enquanto enche esse treco, deixa eu dizer um negócio para você, não tinha vinho. Não tinha vinho. Tinha a trabalheira deles de lá. Vai lá. Vai lá. Irmãos, ó, por que não eram 10 talhas, 12 talhas, 4 talhas, 5 talhas? Porque 6 é o número do homem.
E Jesus, quando fala a respeito do casamento, ele diz assim: olha, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Os rapazinhos deviam talvez estar pensando assim: mas, gente, nós não precisamos, de vinho? O que nós estamos nesse leve-trai de água? Por que a gente não gasta essa energia toda indo lá em outra cidade, esse tempo todo, lá em outra cidade, negociando e indo atrás desse vinho? Final, esse negócio. Por que todo esse esforço? Por que a gente não parte para outra solução? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter que se encher da palavra. Amém? O Senhor vai precisar encher a talha da sua vida com a palavra. E a Bíblia ainda vai dizer aqui no versículo de número 7. E encheram-nas até em cima. Eles obedeceram completamente. Amém? Irmão, não foi como muitos de nós, não, porque é tudo pela metade. Porque quando você começa a buscar o Senhor começa a querer te encher da palavra. Mas você quer logo resolver o problema. E o Senhor fala assim para você: então, vamos perdoar. Você perdoou? Então, vamos perdoar. Aí começa. Ah, não. Não, Senhor, mas o problema... E o Senhor, me obedeça. Eu quero te encher dos princípios da palavra. Vamos lá. Você precisa perdoar. E esse adultério aí, quando é que você vai largar? Esse adultério, essa pornografia, você vai obedecer ou não vai obedecer? Como é que vai ficar isso aí? Não, você tem que parar de querer ficar o tempo todo criticando essa pessoa e pondo defeito. E critica. Eu quero que você me deixe mostrar o que precisa mudar na sua vida. E dá-lhe palavra. Irmãos, enquanto você está lá nessa obediência, deixa eu te dizer, você não está vendo vinho nenhum nesse treco. Você só está indo lá, não sei aonde, nesse esforço lascado. E busca. E manda água para dentro. E vai. Irmãos, mas depois que as talhas já estavam todas cheias, até em cima, a palavra do Senhor diz que Jesus deu um comando. Agora tira esta água e leva lá para o promotor da festa. Porque ele precisa fazer uma avaliação. A palavra do Senhor diz que o que brotou ali foi um vinho novo, amém? Tremendamente melhor, completamente diferente do antigo. Irmãos, Deus não quer dar para nós a mesma perspectiva. Quando Ele faz um milagre nas nossas vidas, no nosso casamento, o Senhor redefine as nossas prioridades. Ele tira a nossa miopia espiritual de ficar achando que é o outro que vai nos fazer feliz. O Senhor é entronizado na nossa vida, Ele começa a ser realmente a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso amor, a fonte da nossa paz, a fonte da nossa satisfação, e nós vamos começando a ficar cheios, até que nós estamos cheios dEle, da palavra dEle até a boca, irmãos, e daí o milagre acontece. Porque daí acontece aquele milagre que só Ele pode fazer. Ele muda a nossa vida. Ele muda a vida do outro. Ele volta a nos colocar alegria e satisfação naquele relacionamento. Ele restaura a confiança. Ele muda aquela pessoa, faz aquela pessoa de um mentiroso ser uma pessoa verdadeira, de um adúltero ser uma pessoa reta e santa e pura. Irmãos, Deus faz, amém? Deus faz. Só que não é o vinho velho, querido. Você precisa entender que o que Deus faz é colocar um vinho novo, numa nova perspectiva, de uma realidade, de uma verdade, e não aquele treco lá que você pensava tão humano. Aquela visão, irmãos, tão pequena da vida, não é nada daquilo. Irmãos, é uma alegria que não acaba, amém?
É uma alegria que não acaba, é um vinho novo. É fruto de transformação. É fruto de uma bênção. É fruto de um milagre no seu coração. É fruto de um milagre no coração da pessoa que você decidiu amar e ser fiel a essa aliança. Sabe, irmãos, são os milagres que só o Senhor pode fazer. Amém? E essa é a vontade de Deus. Que você e eu estejamos experimentando esse vinho novo. Esse vinho novo. Irmãos, é possível. O que é que tem, talvez, amargurado tanto teu coração e tua vida, que você consegue liberar fé em outras áreas, mas nessa sempre você coloca uma vírgula e um mas, né, para relatar, para contar toda a história para Jesus. Ah, irmãos, Deus muda. Deus muda a nossa vida e o nosso casamento da água para o vinho, amém? Eu coloquei aqui esse título da mensagem, da água para o vinho. Que é assim que Jesus faz. Que a gente tem uma mania de achar assim, né? Que é qualquer vinho que Jesus entregou. Não. Jesus deu algo celestial para aquelas pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não chama esse milagre de milagre. Você pode ver ali no versículo de número 11. A Bíblia diz: assim Jesus principiou os seus sinais. Quando a Bíblia traduz por milagres, é porque no grego está escrito dunamis. Quando a Bíblia traduz por sinal, isso significa algo para o qual você tem que se atentar. Algo que significa, que passa uma mensagem muito maior do que apenas a demonstração de um poder. O Senhor Jesus estava assinalando aqui um princípio. E o princípio é, irmãos, que essa alegria, essa felicidade que nós trouxemos, ela sempre acaba. Mas que o propósito de Deus para os casamentos é que nós sejamos transformados e experimentemos um vinho novo. Amém? Algo que procede dele, só Jesus pode fazer. Porque Jesus vai redefinir e mexer na sua miopia espiritual. Ele vai definir as suas prioridades, ele vai mexer nas tuas entranhas, irmãos. A palavra dele vai te lavar mesmo. Amém? Aquela água precisa entrar ali dentro. E ele vai trazer transformação. Sabe, muitos teólogos dizem assim, que não acreditam que aqueles prováveis 600 litros, né, de água foram transformadas de uma vez em vinho. O que eles acreditam é que todas as vezes que os serventes mergulharam ali as jarras, saía vinho. Saía vinho. Que coisa tremenda, né, irmãos? Você sabe por quê? Porque na vida de um casal, Deus vai fazendo os processos, amém? E você vai precisando, e você mergulha lá, a hora que você tira, o que tem? Tem vinho. Agora eu te pergunto, irmão, você está pondo a água para dentro? Você está pondo a água para dentro? Você está fazendo o teu dever de casa? Você está se expondo ao Senhor? Você está se expondo à palavra? Você está deixando o Senhor pôr o dedo na ferida e falar com você e mostrar na sua vida o que Ele quer trabalhar? Ou você fica naquela birra que quem tem que mudar é o outro? Irmãos, vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar agora. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Desse suco que também representa o vinho. Que foi o sangue de Jesus derramado por nós. Sabe, irmãos, só Jesus pode dar para nós esse vinho novo. Só Jesus.
E eu convido você, se você é casado e está perto da sua esposa, que você dê a mão para ela agora, que você abrace e que vocês orem juntos agora. Realmente clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor. Senhor, nós tomamos uma decisão nesta manhã, nós, mediante a Tua palavra, nós liberamos fé como Maria. Nós queremos viver esse vinho novo. Nós queremos viver essa perspectiva nova, nós queremos essa transformação, nós queremos esse borbulhar da alegria, nós entendemos que o Senhor tem para nós é que a festa não acabe, nós não nos conformamos com essa miséria, com essa escassez, com esse deserto, não é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, eu quero orar no nome de Jesus nesta manhã, Senhor, por todos os casamentos dos nossos irmãos e irmãs. Nós te louvamos por cada casamento aqui. Nós te louvamos por cada aliança, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e nós te louvamos porque o teu poder é tão grande, Senhor, que o Senhor tem essa capacidade sobrenatural, mesmo diante do nosso fracasso, Senhor, quando a gente acha que não vai acabar, mas acaba. Senhor, o Senhor tem esse poder para vir, Senhor amado, e colocar este novo vinho na nossa vida. Mas nós pedimos essa força ao Senhor, Senhor, para termos fé, liberarmos fé e obediência, Senhor, para esse processo deste milagre acontecer no nosso coração, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a levar tudo ao Senhor em oração, nos ajuda a nos encher da palavra, e ao Senhor amado crermos na sua palavra e chorarmos sobre ela e nos submetermos a ela, Senhor amado, mesmo ainda não vendo o milagre, Senhor, que nós possamos ser lavados, transformados, purificados pela lavagem da água, pela palavra. Senhor, e a partir, Senhor amado, do momento, Pai amado, que o Senhor for fazendo isso, nós clamamos ao Senhor, que quando nós necessitarmos e colocarmos a jarra para baixo, Senhor, Deus, nós possamos colher o milagre, Senhor. Possamos tirar esse vinho novo, essa alegria nova, essa perspectiva nova. Possamos estar cheios do teu amor, da tua graça, Senhor, da tua alegria, cheios de fé, para transbordarmos, Senhor, sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre a igreja do Senhor, sobre os amigos. Não esperando que alguém nos faça feliz, mas sendo, Senhor, essa fonte das águas vivas, Senhor. Sendo esta fonte de amor e graça, Senhor. Oh Deus, derramando esse vinho, Senhor. Nós abençoamos aqui as famílias representadas e nós te pedimos, realiza este milagre, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.